Essa medida, do ponto de vista econômico, ela é uma estratégia eficiente para aumentar a receita do nosso país? Eu sei que você adora falar disso, vai, Poit. Não tenho dúvida, Lu. Né? É imposto na veia, né? Um governo que gosta de colocar imposto. Agora, quanto vai trazer de receita? As estimativas do governo parece que logo de cara 2 bilhões de reais, mas no longo prazo bem implementada muito mais. E aí o governo mesmo falou, se isso tivesse sido feito ano passado seria algo como 10, 12 bi, e aí gente do setor falou, rapaz, muito mais de 20 bilhões de reais. É muito dinheiro. Não é à toa que você está assistindo um jogo de futebol, cada time tem um bet para chamar de seu ali como patrocinador, né? A gente estava até falando, eu e a Lu aqui, o Alessandro, como é que fala, né? Bet, os bets, né? Que é bet, né? É um termo em inglês para apostar. Então, tem uns que chama bet, outros que é um nome nacional, tem estrangeiro, tem uns que fazem... Não, a gente é a única bet brasileira e por aí vai. Então, é muita gente. E se tem muita gente operando e esse tanto de arrecadação, é porque tem muita gente jogando e apostando. Agora, imagina se a gente fazer algo um pouco mais estruturado, novamente, com um centro de convenções, com geração de emprego, hotel, turismo, vai ter um efeito muito melhor. Novamente, não sou contra os bets, mas se for para escolher, um cassino, uma estrutura grandona, um efeito muito melhor para o ecossistema, para o emprego no país, para o desenvolvimento da economia e do turismo, do que um site que não gera emprego nenhum. Eu vou te lembrar aqui que lá no início já do ano, na discussão sobre arcabouço fiscal, que ainda não acabou, mas avançou bastante, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou, tem de onde tirar arrecadação, tem muito setor que não tá arrecadando aí. O que a gente tem hoje... vamos falar a verdade, o que a gente tem hoje é um setor funcionando à margem e arrecadando muito. E a margem sem regulação, sem nada. Né? O problema é que só se fala em taxar. Mas seria importante o governo falar também em corte de custo. Em qualquer lugar que eu já trabalhei na vida, empresas que eu era funcionário, empregado, empresas que eu montei, né, o fundo que eu administro hoje de crédito orientado, pequeno empreendedor, eu olho e falo, como é que a gente pode cortar custo? Vamos revisar essa linha aqui, vamos trocar esse fornecedor aqui que faz um sistema XPTO. Então a gente sempre vai revisando. Como diz o outro, né, empreendedor, custo, né, é igual unha, tem que cortar toda semana, né? Porque não para de crescer. É uma assinatura a mais da sua casa, um negócio a mais. Imagina no governo, gente. Como é que tem controle de tanto custo? Então, eu gostaria que esse monte de vontade de taxar mais a população para arrecadar, e vai arrecadar, viesse, no mínimo, acompanhado. Tá bom, mas nós vamos cortar custo de onde? Sim. Porque com corte de custo não precisa arrecadar mais. Muito bem, a gente aqui tem uma equipe concisa, importante, e o Valber Neves, mais conhecido como Valbinho para a gente aqui, trouxe, enquanto a gente conversava, a informação que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na semana passada que a expectativa é para a geração de uma receita de 2 bilhões de reais já para o próximo ano, tá? E depois existe uma prospecção de receita entre 12 e 15 bilhões de reais por ano com o passar do tempo. A gente está falando, então, de muito dinheiro nessa nova perspectiva de outorga ainda, que é uma concessão para que essas empresas atuem no país. Olha, o Estado brasileiro, eu sei que tem toda uma discussão, o Poit levantou aqui, da questão do corte de custo, de má gestão, etc. Eu acho que tem essa discussão está posta. Aliás, o Arthur Lira acabou de colocar, fez uma fala dizendo que é uma prioridade também do parlamento votar a reforma administrativa, diz respeito um pouco disso, fala-se da modernização da administração pública, corte de gastos, gasta-se mal, etc. Mas eu confesso, pela minha experiência, por estudos, etc., eu acho que essa discussão, ela tem o seu nível de realidade, mas tem um nível que é de não realidade. Ou seja, quando a gente fala no Estado brasileiro, né, da questão da taxação de pessoas e da questão do custo do Estado brasileiro, eu tenho ainda uma ausência gigantesca de políticas públicas. Ou seja, eu acho que não basta só ajeitar as engrenagens do Estado e tudo vai se resolver. Nós estamos falando de um país onde 30 milhões de pessoas literalmente passam uma situação, vou chamar aqui de fome, ou
próximo à fome. Estou falando de um Estado brasileiro onde você tem uma desigualdade, um fosso social imenso. Ou seja, não existe uma solução. Eu sei que a gente está falando aqui das casas de apostas, né? Nós estamos falando até de empregos, eu acho super importante, renda que vai para o Estado, taxação, etc. Mas vamos pensar um pouquinho melhor. Qual é o tipo de emprego que essas casas de apostas criam? Não vamos criar ilusões também. Ou seja, qual o tipo de emprego que o Brasil precisa? O Brasil precisa de emprego em tecnologia, engenharia, em estrutura, ou seja, empregos de alta qualificação. Como é que você cria esse tipo de emprego? Indústria, tecnologia. Não é em casa de aposta. Ou seja, não salva. Ou seja, nenhum país vai se salvar com casa de aposta. O que nós temos é um setor que estava à margem da estrutura de arrecadação do Estado e agora está entrando dentro da estrutura de arrecadação e fiscalização do Estado, o que é extremamente importante. E eu estou falando de uma estrutura que estava à margem do Estado e que não é uma estrutura criminosa, não é um ato de violência que agora está sendo legitimado. Não, estou falando de uma situação que no mundo inteiro é regulamentado. E, logicamente, taxar essas pessoas, obter esse recurso agora é muito importante para o Estado. O Estado precisa de recurso. O SUS precisa de recurso, e muito recurso. Eu me lembro, Lu, quando eu estava no governo, que as pessoas toda hora chegavam em mim, não, porque na questão da saúde que é mau gasto. Não é só mau gasto, falta recurso. Eu estou falando de um sistema único de saúde gigantesco, que cobre a população inteira. Boa parte das pessoas que vinham falar para mim que gastava mal tem plano de saúde privado. Eu entendo que a sua fala está dizendo assim, isso é bem-vindo, a gente tem que colocar esse pessoal no circuito de arrecadação, mas isso daí não é a salvação da pátria, não. A gente tem que focar em outras formas, porque focar em que isso vai trazer muito emprego e estamos por aí seria um erro. É isso que você está dizendo, mas não contra a regulação. Não, completamente a favor, regular, tem que ter os recursos, os empregos devem ser criados. Aí eu sou alinhadíssimo com o Poit aqui, tem que criar um setor, não tem como negar a realidade, mas as expectativas têm que ter dentro daquele contexto. Ou seja, não é isso que faz um país ser desenvolvido e rico de verdade. O que faz riqueza de um país é biblioteca, universidade, tecnologia, fabricação de celular, veja, coisas que envolvem um alinhamento do Estado com relação a isso.